Glória. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá, abra sua Bíblia comigo, o livro dos Juízes, capítulo 6. Nós vamos estar lendo alguns versículos. Juízes, capítulo 6. Oh, meu Deus. A partir do versículo 1. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que os irmãos fizeram a apresentação dos visitantes, mas eu quero aqui estar fazendo menção de um casal de amigos, de um irmão que cresceu comigo. Presbítero Reginaldo, cadê tu, homem? Balança a mão aí, pessoal, ver. Glória a Deus. Sua esposa Elisângela. Aleluia, Jesus. Obrigado. A gente passamos um período da juventude crescendo, depois que crescemos, casamos, se convertemos. Graças a Deus. E estamos aí glorificando o santo nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado pela vida desse casal. Vieram de longe, vieram lá, é Encantado lá, né? Abolição aí, veio lá da Abolição para estar com a gente aqui. Quando eu vi pastor Jailson profetizando para ele, eu me alegrei, porque ninguém conhece ele aqui. E eu também nem falei para ninguém que ele viria aqui. Então isso é bom demais. Louvado seja Deus. Deus abençoe sua vida, meu amigo. É uma honra poder receber você e sua esposa aqui. Aleluia. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje nós temos duas apresentações, né? Temos a apresentação da Sofia, filha do Jean, né? Aí Jean me ama, cara. Ele me ama. Ele me abandona, mas ele me ama. Esse camarada, eles eram pequenos, eles tudo me acompanhavam. Tá rindo, né, mano? Eles tudo me acompanhavam. Depois que eles cresceram, me abandonaram. Mas ainda bem que ele lembra da gente, né, de vez em quando. Deus abençoe sua vida. Para mim é um prazer, né, para quem eu vi crescer, hoje está apresentando a filha, né? Deus abençoe rico e poderosamente. Isso é sinal que vocês estão crescendo e eu estou ficando velho. Misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. E também, né, tem uma surpresa aí, gente. Tem uma irmã que ficou 7 anos, é verdade mesmo que uma irmã vai passar para cá hoje? Não acredito. Rapaz, essa irmã, ela só ficava assim, pastor, vai lá na minha igreja. Eu falei, rapaz, fica ligado. Foi mais de 7 anos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá, Juízes capítulo 6. E a bênção está completa. Para quem não sabe, ontem, dia 2 de agosto, fiz 29 anos que entreguei minha vida a Jesus. Glória a Deus. E hoje, não posso esquecer, vem cá, amor da minha vida, ela tá verde ainda, vai madurar. Estamos completando 23 anos de casado. Quando a gente começou a namorar, a gente era bem novinho, eu tinha mais cabelo. Glória a Deus, Deus abençoe. Glória a Deus. E ó, amanhã ia ser feriado nacional. Mas como está esse problema aí da lei magnista,
Então eu falei, não precisa ser feriado. Amanhã o pai faz 4.7 sem vazar. É muita bênção, né? Seja sincero. Rapaz, é um negócio tremendo. É tempo de convertido, é aniversário de casamento, é aniversário de idade, ainda tem mais. E de hoje para amanhã, no caso na madrugada, também faz 29 anos que Jesus me batizou com o Espírito Santo. Então o negócio foi completo. No início eu não entendi, mas depois, quando eu frequentei lá na época do faraó, que você sabe que minha família lá do A e lá do B é tudo Kung Lao, né? Eu vou revelar pra você, Kung Lao é o saravá. Ô pastor, não fala isso não que eu vou lá. Hoje Jesus pode te libertar desse mal em nome de Jesus. E quando eu ia lá, eu sempre chegava mês de agosto, a gente ficava numa tensão danada, porque eles falavam lá que agosto era mês do desgosto e era o período de um demônio lá. E falavam assim, ó, cuidado que é o mês do Ubaluaê. Aí a gente ficava assustado, que Ubaluaê, Baluaê, e ficava naquela questão. Aí Deus falou assim, para me humilhar o diabo, eu vou te salvar em agosto, porque você faz aniversário em agosto. E eu vou fazer tu casar em agosto. Só para desgosto do diabo. Então, estamos aí, 29 anos nessa batida. Graças a Deus, nunca tive ele. Sempre aí nessa pegada. Quando alguém pergunta, pastor, o senhor nunca sentiu vontade de desviar? Não, nunca senti. E quando alguém pergunta, e qual é o segredo para se manter? Eu falo, eu cheguei longe demais para desistir. Glória a Deus. Não dá mais, é ponte quebrada. Mas vamos lá, tá bom? Deus seja louvado pela sua vida. Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, covas que estão nos montes, e cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam, punham-se contra ele em campo e destruíam. Repita comigo, os frutos da terra. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. O texto que acabamos de ler, ele é um texto que vai nos trazer uma informação bem preciosa. Quando você vai ler a história dos juízes, é o período em que o povo já estava introduzido na terra prometida. E é bom a gente fazer uma reflexão, porque tirar o povo do Egito foi com Deus, mas expulsar o inimigo da terra era com Israel. E Israel não fez isso. E Deus, ele falou, quando vocês entrarem na terra que eu tenho jurado vossos pais, expulsa o inimigo da terra. Para quê? Para que vocês não corram o risco de cair na mesma prática que eles praticam. Só que Israel não teve preocupação com isso, porque é mais ou menos assim, se não está me incomodando, deixa crescer junto. E isso lá na frente ia trazer alguns sérios problemas. E o interessante é que quando a gente vai fazer uma análise desse tempo dos juízes, o texto ele chama atenção. Por quê? Porque esse aqui foi o menor período em que Israel ficou cativo na mão do inimigo. Quando você vai ler o texto, você vai ver que a Bíblia ela nos informa que eles padeceram durante 7 anos. E quando a gente vai fazer uma análise dos períodos em que Israel vivia uma vida de gangorra, eles sempre eram entregues na mão dos inimigos, ficava 40 anos, 20 anos,
E Deus sempre levantava juízes para poder libertar Israel da mão do inimigo. Aleluia. Só que uma coisa me chamou a atenção nesse texto que é bem conhecido, porque a Bíblia diz que o período foi o menor de todos. Eles ficaram apenas 7 anos, mas o estrago foi maior. Meu pai. Nem o período em que Israel ficou 40 anos na mão do inimigo, eles sofreram tanta perda como sofreram nesse período de 7 anos. E a Bíblia é clara, o problema de Israel aqui não era a terra, porque a terra deles era boa. Qual era o problema aqui? Era que Israel se habituou a caminhar uma vida de gangorra, envolvida na idolatria e apostasia. A Bíblia diz que todas as vezes que Israel estava bem, que Deus dava vitória sobre os seus inimigos, Israel esquecia de Deus e começava a adorar deuses estranhos. E a Bíblia ela vai dizer que esse período aqui, em que os midianitas estão oprimindo Israel, não só os midianitas, mas a Bíblia diz que um povo subia com eles para poder causar tamanha destruição. E para a gente poder adiantar aqui, porque o tempo é corrido, alguns pontos aqui me chamam a atenção, porque primeiro, o texto vai dizer que Deus os entregou na mão dos midianitas. Pastor, quem eram os midianitas? Eram os descendentes de Jetro. Todos nós sabemos que a própria esposa de Moisés, a Zípora, ela era uma midianita. E Deus entregou Israel na mão dos midianitas. E o texto vai dizer que nesse período os filhos de Israel, por causa dos midianitas, eles tiveram que cavar covas e caverna no monte. Então vamos lá, para a gente poder aproveitar esse momento. Primeira coisa que me chamou a atenção é que, se os irmãos observarem, o povo estava sofrendo, tendo uma perda tamanha, que chegou ao ponto deles terem que fazer covas e fazer caverna. Por que fazer cova? Você sabe que cova representa o final de tudo, e caverna caverna na Bíblia representa alguém que quer desistir. Aleluia. Alguém que quer recuar. Pastor, o senhor pode me provar isso? Posso. Nós temos o episódio do profeta Elias. Quando Elias está querendo desistir daquilo que Deus tinha para ele, para onde que ele entrou? Ele entrou na caverna. E Deus teve que falar com Elias. E a partir daquele período ali, Elias começou a sua jornada. Então nós vemos aqui que o povo está em covas. Quando a Bíblia diz que o povo está em covas, na mente do inimigo, o inimigo está dizendo assim: se eles estão como os mortos, não temos com o que se preocupar. Por quê? Porque morto não causa problema para ninguém. Meu Deus. E eles estão em caverna, eles estão declarando para o inimigo o seguinte: nós estamos com medo e estamos a ponto de desistir daquilo que Deus tem para a nossa vida. Só que eu li só alguns textos para a gente poder ser muito rápido e aproveitar. Aí a Bíblia vai dizer aqui no versículo 3 que, semeando Israel, os medianitas e os amalequitas, também os do Oriente, vinham contra ele. Só que o versículo 4, ele vai nos dar uma informação melhor, porque a Bíblia diz assim: e punham-se contra ele em campo e destruíam o fruto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o inimigo, ele não atacava quando eles estavam plantando, eles atacavam quando chegava o período de colher. Só que o que mais me despertou a atenção nesse texto é que o inimigo ele atacava quando Israel ia colher, não para tomar o que era deles, mas para destruir. É o inimigo dizendo assim: o que você tem não me serve, mas também não vou deixar para você. Então eles vão se levantar no período da colheita. E vamos ser sinceros,
imagine comigo, eles passarem um período de 7 anos, plantando com aquela alegria e expectativa. Quando chega o tempo da colheita, havia um costume em Israel, qual? Quando chegava o tempo da colheita, alguém anunciava: a colheita é chegada. Só que ao mesmo tempo que alguém anunciava que o tempo da colheita havia chegado, alguém também gritava: aí vem o inimigo. Aleluia. E o texto vai dizer que quando eles chegam, eles vão destruir o fruto da terra. E a Bíblia vai dizer que eles não vão deixar mantimento em Israel, nem ovelha, nem bois e nem jumento. Aí aqui agora a coisa piora. Por quê? Se não tem jumento para transportar carne, se não tem boi para gerar carne, e não tem ovelha para gerar lã, como é que se faz? E a Bíblia vai usar uma expressão um pouco que triste. Ela vai dizer: e Israel empobreceu muito. Não é diante das nações, é diante do inimigo. Só que a gente tem um texto na Bíblia que nos chama a atenção. Porque Deuteronômio, Deus vai ser bem claro para Israel através de Moisés, dizendo: se diligentemente ouvirdes a minha voz e atentares em praticar tudo que o Senhor, seu Deus, lhe ordena, tudo que você tocar a mão será abençoado. Você vai ser abençoado no campo, abençoado na terra. Não vai haver aquele que é morte no meio do poste. E uma série de bênçãos liberadas. E por final Deus diz ainda mais: o inimigo vai vir por um caminho, mas vai ter que fugir por 7. Só que em contrapartida, Deus também alerta: se não atentares em praticar o que o Senhor vosso Deus vos ordena, todas essas maldições te alcançarão e fugirás diante da presença do seu inimigo. Um dia me fizeram uma pergunta: pastor, qual é o segredo de ser abençoado? Eu falei: o segredo de ser abençoado é simples e prático. Analise comigo e pensa comigo aqui. A Bíblia, ela é uma via de mão dupla. Eu vou te fazer uma pergunta, já sabendo a resposta que você vai me dar. Quer ver? A Bíblia, ela contém princípios e contém promessas. Quem é que cumpre promessa? No 3, quem cumpre promessa? Deus. Mas quem tem que praticar princípio? Aleluia. Aleluia. Quem tem que praticar princípio? Deus. Então, o segredo de ser abençoado é: pratica princípio, que Deus se encarrega de cumprir promessa. Eu vou repetir: pratica princípio, e Deus se encarrega de cumprir promessa. Por quê? Porque todas as vezes que eu quebrar princípio, eu serei quebrado pelo mesmo. Glória a Deus. Então agora o povo aqui vai estar empobrecendo diante dos inimigos. O versículo 6 vai dizer: assim Israel empobreceu muito na presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando eles clamam ao Senhor, a Bíblia diz que o Senhor vai fazer o seguinte, versículo 8: e enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão,
e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimia, e os expulsei diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvido à minha voz. Meu Pai, Jesus. Quando o povo clama, Deus, antes de agir, vai enviar um profeta para poder alertar, advertir o povo, dizendo: isso tudo que vocês estão passando não é culpa minha. A minha parte eu fiz de expulsar, de livrar. O problema é que vocês não deram ouvido aos princípios que eu estabeleci. Meu Deus. Aleluia. É nesse período que a Bíblia diz, e isso aqui é confrontante demais, porque eu já vi pessoas colocar Gideão lá em cima, mas não se ilude não, de corajoso Gideão não tinha nada. Pensa num covarde. Que isso, pastor, meu irmão? Um camarada que ouve Deus falar que é com ele, que vai dar vitória. O camarada pede tudo quanto é tipo de prova, Deus dá. Molha o novelho, só agora molha a borda da taça, e molha isso, e molha aquilo. E o cara diz: Senhor, só mais uma. Mesmo Deus dando todas essas provas, Gideão ainda fica na dúvida. E a Bíblia diz que ele vai ter que ouvir da boca do inimigo, Meu Deus. que Deus ia dar vitória. Meu Deus, Jesus. Louvado seja Deus. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que a gente dá mais credibilidade à ameaça do inimigo do que às promessas que Deus nos faz. Eu vou repetir: a gente dá mais ouvido às ameaças do inimigo do que às promessas que Deus nos faz. Você quer ver? Deus promete, basta o vento soprar e a gente fica: será que vai se cumprir? Será que Deus falou? Será que é de Deus? Será que Deus está nisso? Basta o inimigo fazer uma ameaça, a gente já treme todo. O que foi? O inimigo me ameaçou aí, mano. Como é que é? Ó, chego tá tremendo. O inimigo me fez ameaça. Então isso quer dizer que a ameaça do inimigo tem mais poder de impacto do que as promessas que Deus nos faz. Meu Deus. Só que você tem que entender o seguinte: o campo aqui já está determinado. Qual? O inimigo faz ameaça. O único que faz promessa é Deus. Então Deus envia o profeta e fala com o povo. E agora Deus vai fazer o quê? Vai enviar um anjo para falar com o homem mais covarde daquela tribo. Quem? Gideão. E eu gosto de Deus, que Deus, ele, mesmo conhecendo a nossa incapacidade, ele nunca nos coloca para baixo. Eu amo Deus por causa disso. Porque se fosse eu ia dizer: cara, que cabra medroso. Só que Deus, em vez de chegar e dizer: Gideão, homem medroso, ele vai dizer: varão valoroso. Deus é contigo. Olha o que Deus está dizendo. Ele está dizendo: Gideão, Deus é contigo. Olha a expressão que ele usa: se o Senhor fosse conosco. Deus está falando: rapaz, eu sou contigo. Ele está dizendo: mas o Senhor não é com a gente. Eu vou repetir para ver se você quer. Ele está dizendo: eu sou contigo. Mas o Senhor não é com a gente. A gente quer sempre terceirizar aquilo que Deus fala com a gente. Deus está dizendo: rapaz, Deus é contigo. Aí olha o que ele diz: se o Senhor fosse comigo, não sucederia o que nos tem sucedido. Aí olha a resposta dele, quando o anjo do Senhor aparece debaixo do carvalho
que está em Ofra e diz: Gideão, o Senhor é contigo. Isso aqui, você conhece essa passagem, a Bíblia diz que Gideão está malhando trigo no lagar. Eu ouvi uma coisa bizarra um tempo atrás. O camarada falou que Gideão estava malhando o trigo com os pés e os seus pés sangravam no lagar. Eu falei: o lugar que Gideão está, de fato se trabalha com os pés, mas o que ele está malhando, se malha com as mãos. Aleluia. Meu Pai, aleluia, Jesus. Você leu o início comigo. Se eles, no período de colher, o inimigo vinha e roubava tudo, como é que Gideão vai malhar trigo na eira? A eira é um lugar aberto que tem acesso ao vento. Por quê? Porque para debulhar, malhar o trigo, precisa da presença do vento. Pastor, qual é a função do vento na eira? Meu Deus. É carregar o que é palha, é levar o que não tem peso. Meu Deus. Aleluia. Só que ele não tem. Aí eu até uma vez falei com a gente no estudo aqui na segunda, eu falei: você imagina comigo, quando você debulha o trigo, a palha tem que sair. E o ambiente que Gideão está, além de ser pequeno, é escondido. Ou seja, o ambiente que ele está malhando o trigo, não tem como o vento entrar. Opa. Aleluia. Então o que Gideão tem que fazer? Vai ter que criar seu próprio vento. Alguma coisa ele usou para poder fazer a palha subir. Só que Gideão está malhando trigo no lagar. Então, a produção, ela vai ser pequena. Só que na realidade ali, Gideão não está malhando trigo para poder comer. Está malhando trigo para poder guardar a semente. Porque olha o que o texto diz: o inimigo não atua na semeadura, ele quer atuar na colheita. Por quê? Porque se ele te atrapalhar na semeadura, tu planta de novo. Não existe coisa, Reginaldo, presbítero Reginaldo, meu amigo, que mais desanima alguém é você ver todo aquele resultado concluído e na hora de você colher, dá errado. Meu Deus. Então é isso aqui que você tem que se entender. Uma vez eu fiz uma pergunta aqui dando aula. Eu falei: por que o diabo não tentou Jesus no primeiro dia do jejum? Meu Deus. Por que ele não tentou Jesus nos 20 dias de jejum? Ele esperou Jesus concluir. Lê o texto. E jejuando 40 dias e 40 noites, teve fome. Porque a função do diabo não é ir quebrando pedaço, ele quer derrubar a parede toda. Porque se derrubar um pedaço, você vai lá e levanta uma parte. Agora, se derrubar tudo, o desânimo bate com força. Meu Deus. Glória. Aleluia. Então ele não vai tentar no início, ele não vai tentar no meio, ele vai tentar na conclusão. E até porque você sabe melhor do que eu, que se tem uma coisa que o inimigo conhece é de Bíblia. Porque ele vai citar a Bíblia para Jesus em Mateus capítulo 4. Aí você vai falar assim: pô, pastorzão, o senhor está forçando a barra. Tô não. Com certeza o diabo conhecia o Salmo 126. Conhecia, mas conhecia, porque ele dizia assim, ó: os que semeiam em lágrimas, Meu Deus. Aleluia. Aleluia. cegarão com alegria. Glória a Deus. Você pode ver que o diabo nunca quer entrar para atuar quando você está chorando. Verdade. Ele quer entrar na alegria para nos fazer chorar. Não, você não pegou isso aqui não. Arrepiou aqui.
assim, pastor, você vai ler na Bíblia falso mestre, falso profeta, mas você não vai ler falso pastor. Aí ele, por que não, pastor? Eu falei, porque nem de brincadeira o diabo cuida. Você não vai, não vai. Nem de brincadeira. Então a função dele não é te atrapalhar quando você está chorando. Ele quer te atrapalhar quando você está sorrindo. Então ele conhecia quem semeia em lágrima. Só que eu tenho uma palavra nessa noite para a tua vida. Vai dar ruim para Satanás, porque ainda que ele tenta transformar a sua alegria em tristeza, há uma palavra lá em João, na presença de Deus, até a tristeza ela salta de alegria. Você pode reparar que eu vou te falar depois. Raramente o diabo ele vai querer destruir um namoro. Aí você vai falar assim, pastor, por que tem gente que cai no namoro? Porque ele é carnudo. Teu lugar cai. Por que ele não quer destruir o namoro? Porque o namoro não causa tanto efeito conforme um casamento. Louvado seja o teu nome. Então ele não quer entrar no início, ele sempre quer entrar na conclusão. Por isso a Bíblia diz, toda vez que chegava o tempo de Coré, o inimigo se apresentava. Aí eu vou concluir aqui. Mas não se espante não, quem te convidou para vir no culto, acho que te avisou, não avisou? Eu falo, gente, o culto nosso lá é mini vigília, não se espanta não. Aleluia. A única coisa que a gente conhece de 9 lá é o horário. Nosso culto é meio estranho. A gente começa às 7, 10 e termina que hora, pastor? De acordo com que Deus quer agir. Aleluia. Glória a Deus. E quer mais? Pastor, e se Deus me tomar aqui? Nem que todo mundo vá embora, ficar eu e tu aqui sendo tomado. Aleluia. Glória a Deus. Mas me escute aqui para a gente poder concluir. Aí Deus se apresenta a Gideão. Aí depois você medita com calma lá na sua casa. Aí Gideão está malhando trigo no lagar. Ele está protegendo a semente. Porque você tem que entender o seguinte: qual é a diferença do pão para a semente? A semente, ela pode virar pão, mas pão nunca vai virar semente. Aleluia. Por isso, quando você lê lá, para entender a mente de Paulo, tu tem que caminhar com ele no terceiro andar. Por isso que eu, que foi cultuar no terceiro andar, dormiu e caiu. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, Paulo usa uma junção ali, quando ele começa a falar de generosidade, contribuição, aquele texto que você já conhece, ele diz assim, ó: não por tristeza, nem por necessidade, Deus ama quem dá com alegria. Aí ele diz assim: o mesmo Deus que dá o pão a quem semeia, dá sementeira
para quem tem semente. Você nunca vai ver ele dizer que vai multiplicar o pão nesse texto, mas ele multiplica a semente de quem semeia. Por quê? Porque o pão é o resultado final. Semente vira pão, mas pão nunca vai virar semente. Então Paulo conhecia essa lei. Aí Jesus vendo, aí deixa eu te esclarecer isso aqui. Aí você vai falar, pastor, então por que Jesus ele ensinou o Pai Nosso? Lê o texto que antecede. Jesus ensina o Pai Nosso porque tinha uma galera ansiosa. E guarda que eu vou te falar aqui, a ansiedade ela nos impede de crescer. Tem alguém aí? Eu vou repetir, a ansiedade ela nos impede de crescer. Porque quando Jesus está tratando de ansiedade, ele diz assim: vocês podem aumentar ou acrescentar um côvado à vossa altura. Ele está dizendo, está ansioso por quê? Porque se você não tem como crescer na ansiedade, porque quem dá o crescimento é Deus. Por que Jesus vai falar isso? Porque tinha uma turma ali que andava ansioso. Por quê? Porque ia comer amanhã, porque ia vestir amanhã, porque ia beber amanhã. Aí Jesus falou, fique em paz, porque essas coisas até os gentios procuram, mas vocês têm mais valor do que os passarinhos. Aleluia! Aí, então eu vou ensinar vocês uma oração. Porque para ansioso é a oração do Pai Nosso. E para quem tem paciência, semente. Para ansioso é pão nosso de cada dia. E para quem tem paciência, semente. Eu vou repetir até você fingir que entendeu. Para ansioso é a oração do Pai Nosso. Pai, eu não sei, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí Paulo diz, Deus dá pão para quem tem fome, mas para quem tem sede, para quem tem generosidade, Ele dá semente. Vou terminar aqui. Eu gosto muito de usar esse texto aqui em palavra de oferta. Isso aqui, meu irmão, pega umas meia dúzia. Aí presta atenção aqui, 5 minutos eu concluo. O texto diz que o anjo aparece a Gideão e diz para ele assim: Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. Aí ele vai dizer, se o Senhor é com a gente, é conosco, por que não sobreveio todas essas questões? Aí a Bíblia vai dizer que Gideão olha para o anjo e diz assim, ó, já que prova que o Senhor é comigo, eu vou lá em casa pegar um presente. Na realidade, usou a expressão presente, mas ele foi buscar uma oferta. Ele volta com um cabrito. Depois você lê com calma na sua casa. Ele volta com um cabrito e com uma panela cheia de caldo. Para quem já estudou os princípios do sacrifício, uma oferta para ser completa, ela tem que ter libação e obração. Pastor, o que é obração? É a parte física. E o que é libação é a parte líquida. Uma oferta para ser um sacrifício, para ser completo, ele tem que ter libação e obração. Aí eu já vou te explicar esse mistério. Por que Deus atentou para Abel e não para Caim? Porque a Bíblia diz assim: e trazendo Abel dos primogênitos das suas ovelhas, trouxe também da sua gordura. Aleluia. E Caim só traz obração do fruto da terra. Aí tem uma galera aí, não sei se eles assistiram o desenho, aí dizem, por que Caim trouxe fruto podre? Não, não fosse o texto não. A palavra ali, no hebraico, cabos de dia,
é a mesma palavra usada para casamento, ou seja, houve um tempo de preparação. Força não, que é freio. Não, pastor, Caim trouxe fruta podre. Não trouxe, não. Ao cabo de dia ali, ele está dizendo que Deus deu tempo, tanto para ele quanto para Abel. E tem mais, Deus é tão bom que deu a oportunidade a Caim de fazer direito. Deus fala assim: se bem fizeres, haverá aceitação para ti. Mas se não fizer, você sabe que o pecado está batendo na tua porta. Quando o anjo aparece a Gideão, Gideão olha para ele e diz: me aguarde aqui, vou buscar meu presente. Gideão vai lá, pega o cabrito, pega o caldo. Só que quando Gideão traz, ele vai incorrer numa imprudência, porque ele quer oferecer para Deus no chão. Olha para mim agora, isso aqui vai pegar. O anjo vira para ele e diz: não coloque no chão, coloque na pedra. Por quê? Pedra na Bíblia fala de altar. Olhe para mim, o único que recebe oferta no chão é Satanás. Não, é hora de que não, tô nem aí, mas eu sou do Kung Lao, o problema é teu. Você jamais vai ver Deus pedir alguém para ofertar no chão. Por isso que a Bíblia sempre vai mencionar: é no altar, é no altar, é no altar, é no altar. Por quê, pastor? Porque o que no chão é oferecido, no chão é apodrecido. Por que entrega no altar? Porque o altar não toma, o altar devolve. O altar devolve. Quando ele coloca, ainda diz: tira daí. Você está confundindo Deus com Baal? Porque Baal recebe no chão, Jeová não. E tem outro detalhe: por quê? Ninguém poderia tacar fogo na oferta a não ser o sacerdote. Na ausência do sacerdote, nem profeta podia tacar fogo. Só Deus. Só Deus. Já que não tem sacerdote, o anjo pega o cajado e toca. Aí eu já vou te revelar um mistério que pode ser intriga para alguém. Um dia me perguntaram: pastor, por que Elias ele não queimou? Não foi apenas para poder desafiar, até porque se tu é inteligente, lê um texto lá no capítulo 18. Deus vira para Elias e diz assim: apresenta-te a Acabe e diz que eu vou mandar chuva. Deixa claro. Elias que se armou de desafiar os profetas de Baal. Só que Elias foi bem claro. Elias sabia que já que nesse tempo não tinha sacerdote presente, só quem é o verdadeiro Deus. Elias está dizendo assim: já que vocês não têm sacerdote nem eu, o único que pode queimar a oferta é Deus. É Deus. O Deus que é o verdadeiro vai responder com fogo. Aí eu falei pra você que Gideão foi buscar o quê? Repita comigo: cabrito. Só que cabrito nunca foi oferta de gratidão de ninguém. Toda vez que você ouvir a palavra cabrito na Bíblia,
vai ter rolo, Reginaldo, meu amigo, envolvido nisso aí. Pastor, me prova, quando Judá se deitou com a própria nora, que se fingiu de prostituta, ele levou um cabrito de presente. Quando o irmão mais velho do filho pródigo não aceitou o retorno dele, ele disse: nem um cabrito tu me deu. Quando alguém vai fazer algo errado, você faz um cabrito. Se tem cabrito, meu irmão, tem problema. Gideão pegou o cabrito. Só que olha para cá, eu vou encerrar agora. Só que ele entrega de manhã. Só que Deus gosta de se apresentar à noite. Aleluia. E naquele mesmo dia, Deus aparece Gideão à noite e diz assim: Gideão, não tem aquele boi de 7 anos, o segundo, que vocês estavam preparando para Baal? Eu quero que você entregue ele em holocausto para mim. É mais ou menos Deus dizendo assim: para o inimigo vocês guardam o pão, para mim que é oferecer cabrito. Oh, meu Deus! Eu poderia até falar aqui, só que eu estou finalizando. Deus nunca vai fazer coisas extraordinárias na vida de quem entrega cabrito. Deus só se apresenta de noite para quem entrega boi. Já tem gente que entendeu a mensagem. E Salomão ofereceu naquele dia um holocausto de 1000 boi. E a Bíblia diz: e naquela mesma noite Deus não visita quem tem cabrito. Olha pro teu vizinho e diz pra ele assim: fica triste não. Vai doer, mas vai sarar. Como dizia lá na roça: o que aperta segura, o que amarga cura. Olha pra mim aqui, encerrei aqui. Aleluia! Oh, meu Deus! A Bíblia, ela usa linguagem figurativa para relatar Cristo. E também a gente. A Bíblia vai usar linguagem figurativa para dizer que nós somos ovelha. Até porque você pode ver, as ovelhas lá do direito, cabrito, chaval. Aí olha isso aqui. É por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus e não o cabrito de Deus. Glória a Deus. Glória, aleluia! Aí usa a linguagem figurativa para dizer que somos árvores. Somos árvores de Deus. Aí vem João e diz assim: ó, o machado está posto à raiz. Aí a Bíblia vai usar uma linguagem figurativa. Olha para cá para você não perder. Eu sei que a partir de hoje tu vai deixar até teu celular cair aí, mas fica tranquilo. Aí vem a Bíblia e usa uma linguagem figurativa. Olha como é que o povo é inteligente. Jesus é chamado de quê de Judá? Leão. No 3 você grita forte. Jesus, ele é o quê de Judá? Leão. Aí vem o diabo e inventa o tigrinho. Olha lá, eu falei que ele veio embora. Aleluia, Jesus! Glória! Pegou aí, né, irmão?
desenvolve cabrito. Aí como muda-se a era, mas os personagens é o mesmo, aí ele vem e cria um tigrinho. Mas Jesus te perdoa, tá, irmão? Aleluia. Quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, quando Deus aparece para Gideão à noite, que ele faz o que Deus determina, Deus vai pelejar a causa dele. Meu Deus. E o final você já sabe. Deus fez uma turma diminuir, esperou ele ajuntar 300 homens, só para poder fazer barulho e passear com tocha de fogo. Eu costumo dizer que os 300 de Gideão eram os pentecostais. Graças a Deus. Porque Deus manda eles quebrar o vaso, o cântaro, tocar a buzina e ficar balançando a tocha de fogo pelo Senhor por Gideão. Glória a Deus. A Bíblia diz que aquilo causou um espanto e um pavor tão grande nos midianitas que Gideão não precisou nem lutar. Começou um a matar o outro. E quando eles levantaram de manhã, viram a vitória que Deus deu a eles. Então guarda essa palavra no seu coração. Pastor, fiquei chateado com o tigre. Fica chateado com o tigre mesmo, mas dá glória pro leão. Aleluia. Quer vivenciar as bênçãos? Cumpre princípio. E Deus se encarregará de cumprir promessas. Aplauda Jesus. Deus abençoe sua vida. Vamos fazer a apresentação, depois eu faço convite. Se tiver alguém para voltar para Jesus hoje, já aproveita. Vem cá, gente. Traz a Sofia e o Manuel aqui. Pode subir aqui, a família vem, chega mais perto. Quem for tirar foto pode se aproximar. Pastor não morde não, só tem cara de bravo. Glória a Deus. Glória a Deus.